Queridos, hoje nós vivemos num tempo em que nós temos que entender as coisas de Deus. O Salmo 40, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. No Salmo 70, o salmista dá-te pressa em socorrer-me. Nós temos que entender que existe um momento em que devemos esperar, sim. E tem momentos que nós devemos também ser ousados. Queridos, nós temos que ter discernimento para discernir o tempo de Deus nas nossas vidas e na nossa situação. Eu quero dizer para você que existem problemas que nós não podemos esperar. Tem situações que não dá para ficar aguardando. Tem situações que nós precisamos de uma resposta, de uma solução, de algo imediato, de algo a jato. Nós precisamos de resposta. Eu quero dizer assim, queridos, preste bem atenção. O ambiente que Deus te colocou para ser transformado, para cooperar com você, você precisa realmente ter ousadia. Muitas vezes nós nos colocamos na oração, e é o principal, a chave do milagre é a oração. Para mim, a oração é o momento mais crucial de você estar diante de Deus em espírito e adoração e na comunhão, na intimidade. Mas existem momentos que você tem que usar da tua ousadia e determinar. Olha bem, lá em Ezequiel, você sabe muito bem que esse texto se refere à nação de Israel. Quando ele fala dos ossos secos, ele está falando da nação de Israel que estava morta espiritualmente, abatida, aquela coisa toda. Ele fala de um vale de ossos secos. E ele pega o profeta, escuta bem. A palavra de Deus diz no início, eu cortei um pouco por causa do horário. A palavra de Deus que o Espírito tomou o profeta e o levou na beira dos ossos. Não, se você observar bem, o Espírito tomou o profeta e o colocou no meio dos ossos. Ei, Deus te coloca no meio da situação. Debachere mesmo, decovanai. Tem muita gente que fala assim: eu não quero me envolver, eu quero ficar de lado, eu quero ficar distante. Não, quando Deus tem um projeto, Ele te coloca no meio da situação. É no meio do furacão, meu amigo. É no meio, não é do lado não. É muito bom ficar do lado e só cruzar o braço e ver o que vai acontecer. Mas não é assim não, as coisas de Deus não é isso. Deus colocou o profeta e o colocou no meio do vale de ossos secos. E ainda faço uma pergunta: o que é que tu vê? Olha que coisa. O que é que tu vê? Senhor, eu vejo um vale de ossos sequíssimos. Olha a palavra que ele coloca, sequíssimos. Há muitos anos, eles estão sequíssimos, não tem mais nada, restígio nenhum de carne, de nervo, de nada. Eles estão sequíssimos. Aos olhos do profeta, aquilo ali era uma destruição total. E o Senhor pergunta: tu crê que eles podem reviver? Que pergunta difícil. Que pergunta difícil. É fácil a gente ler esse texto. Eu gosto de ler e ficar imaginando. Eu gosto de me colocar à beira da por favor, não, no meio das coisas, na beira da Bíblia, sentar e falar assim, ó, eu estou aqui observando, imagina a cena. Eu vendo Ezequiel lá no meio, os ossos, e Deus perguntando, e eu fico imaginando qual seria a reação. Qual seria a minha, a tua resposta? Tu crê que esses ossos podem reviver? Olha que pergunta. Não sei, Senhor. Geralmente seria uma pergunta, não sei, uma resposta lógica do ser humano, porque a gente sempre gosta de deixar para terceiros, né? Eu não sei, pergunta para João, pergunta para Pedro, pergunta para fulano. Mas olha o profeta, olha o homem de Deus, tu o sabes. Tu o sabes. Então, eu sei, então, profetiza. Querido, o que me chama a atenção nesse texto, quero que você entenda uma coisa, por favor, a oração é a chave do milagre, a chave do poder. Sem oração não tem comunhão, sem comunhão não tem unção, sem unção não tem poder, sem poder não tem autoridade. A oração é a chave de tudo, mas existem momentos em que você tem que usar de autoridade. O Senhor disse: tu crê que esses ossos podem reviver? A pergunta foi difícil. Olha o que o profeta disse: tu o sabes. Então profetiza. O Senhor não disse, então ora. Então dobra o teu joelho e clama. Então começa a orar. Profetiza, determina, dê uma palavra de autoridade. Está faltando no crente de hoje, eu tenho insistido isso para mim, está faltando na igreja de hoje a autoridade. Onde estão os profetas que chegavam diante do parede que diziam, não tem ouro nem prata, mas o que tem uma em nome de Jesus, levanta-te e anda. Onde estão os homens de Deus? Onde estão os profetas de hoje? Está profetizando casa nova, carro novo. Onde está o profeta que profetiza, conserta a vida porque está em pecado, conserta a vida porque Jesus está voltando? Onde está a autoridade dos homens de Deus?
Nós temos uma grande dificuldade. Orar é a chave realmente, é o combustível do cristão. Mas querido, o Senhor não disse, tu crê que pode? Senhor, tu sabe, então ora. Tem hora que é para orar, tem hora que é para determinar. Tem hora que é para profetizar. Deus liberou uma palavra para aquele, olha o que o Senhor disse. Então profetiza. Sabe o que dizer? Eu estou lhe dando legalidade, eu estou delegando poder em meu nome, profetiza. Ele não pediu para orar. Queridos, eu estou dizendo para você desistir de orar, pelo amor de Deus. A oração é o principal, mas depois que o teu tanque está cheio, não adianta ficar com o carro parado, tem que ligar e partir, querido. Está entendendo, meu irmão? Seu tanque está cheio de azeite, então profetiza e determina. Queridos, profetiza e determina. O Senhor colocou ele no meio da situação. Você está no meio de uma situação porque Deus permitiu. Você não está à beira nem fora, está dentro da situação porque Deus permitiu. Mas Deus quer ver como é que é a tua atitude de cristão. Até quando, ai Deus, eu não aguento, ai Deus, é hora, Deus é hora. Deus está mandando, está na hora de agir. Está na hora de você ter autoridade. Queridos, a viúva, vocês conhecem muito bem a história da viúva do azeite. Todo mundo sabe essa história tremenda, profunda, maravilhosa. O que é aquela profeta? Escuta bem, queridos. Olha o que a palavra diz, a Bíblia, em 2 Reis, capítulo 4. O marido havia falecido, deixado a mulher ainda com um credor que levaria os seus 2 filhos, porque estava em dívida. Olha a situação. Naquela época a mulher não trabalhava. Ali em Cesarea, à esquerda, diante da sociedade. Era para procriar. E quando não era filho homem, então, filha mulher. Imagina a situação. Agora o marido morre e deixa a mulher na mão de credor. Aí já, amados, ela vai ter com o profeta, porque o marido participava na escola do profeta. O credor que levou seus 2 filhos. E o que o profeta pergunta para ela? Diz-me o que é que tu tens em casa. Não parece um negócio contraditório? Eu chego no profeta, pastor, olha, o marido morreu, o credor está me cobrando. Não parece uma pergunta, mas o que é que eu tenho em casa? Mas se eu tivesse alguma em casa, eu estava pagando. Se eu tiver alguma coisa, mas olha a pergunta, igreja. Olha a pergunta. O profeta pergunta, o que é que tu tens em casa? Não dá vontade de falar, você não está dizendo, eu não tenho nada. O credor que não tem dinheiro, não tem nada. Mas olha a pergunta, o que é que tu tens em casa? Tem azeite na botija, querido? Tem azeite? Até quando, querido, você vai orar por essa causa e ficar só na oração? Desculpa, até quando você vai ficar pedindo? Deus está demorando. Deus, queridos, existe um tempo da espera. Salmos 40, esperei com paciência. Esse tempo dá-te pressa, Senhor. Tem situações que não dá para esperar. Tem situações que você que precisa mudar a tua atitude de cristão. Tem atitude que você precisa tomar posição. Escuta, querido, a mulher não tinha nada em casa, não ser uma botija de azeite e um restinho de azeite. O profeta diz, vai, pede aos teus vizinhos vasos vazios e não poucos, porque o meu Deus é Deus de coisas grandes. Eu canso de falar aqui na igreja, e muitas vezes as pessoas entram por aqui, saem por aqui, continuam levando uma vida, desculpa, de quilinho, de coisa, porque não aprendeu ainda a conquistar aquilo que é de direito, aquilo que Deus já te delegou, porque na cruz ele disse, tudo está consumado, eu já garanti, eu já paguei o preço, já foi pago, então receba. Sabe por que a Bíblia diz que lá no céu tem um anjo que fala assim, o meu povo não recebe porque não sabe pedir? Então por favor, aprenda a pedir.